vamos, neste momento, serenar nosso coração, a nossa mente, e vamos pedir a permissão ao Pai Maior, ao nosso irmão Jesus, à nossa equipe da espiritualidade que sempre estão aqui, nos recepcionando, nos amparando, nos dando todo o sustento que necessitamos para podermos, juntos, crescer e multiplicar todos os sentimentos que ainda não sabemos lidar. Pedimos que os nossos amigos possam adentrar em nossos lares e nos dar a luz da paz, da serenidade, a luz do amor, da bondade. Peço que neste momento os nossos fluidos amorosos possam ir ao encontro da nossa irmã Dulce e que ela possa emanar para sua prima, que ela se sinta nesse momento amparada pelos amigos e por todos nós, que o amor do Pai possa acalmar suas dores, seu sofrimento. E nesta tarde de estudo, que o nosso irmão Carlos vai nos compartilhar todo o entendimento do apego, dos vícios, do sofrimento, e que possamos esclarecer, entender e compreender o quanto ainda somos tão pequenos, mas como somos filhos eternos, nós vamos continuar pedindo a Tua luz divina, Senhor, para que o nosso esclarecimento seja puro. A cada irmão que adentrar na sala, unidos pela doutrina espírita, que eles possam se sentir amparados pelos nossos benfeitores que aqui se encontram. Eu desejo a todos um ótimo estudo, de muita paz e muita luz. Que assim seja, graças a Deus. O nosso irmão Carlos pediu que hoje a gente lesse do roteiro uma mensagem, uma passagem do capítulo 26, que fala sobre a afinidade. O homem permanece envolto em largo oceano de pensamentos, nutrindo-se de substância mental em grande proporção. Toda criatura absorve, sem perceber a influência alheia, dos recursos imponderáveis que lhe equilibram a existência. Em forma de impulsos e estímulos, a alma recolhe, nos pensamentos que atrai, as forças de sustentação que lhe garantem as tarefas no lugar em que se coloca. O homem poderá estender muito longe o raio de suas próprias realizações na ordem material no mundo, mas sem a energia mental na base de suas manifestações, efetivamente nada conseguirá. Sem os raios vivos e diferenciados dessa força, os valores evolutivos dormiriam latentes em todas as direções. A mente em qualquer plano emite e recebe, dá e recolhe, renovando-se constantemente para o alto destino que lhe compete atingir.
estamos assimilando correntes mentais de maneira permanente, de modo imperceptível. Ingerimos pensamentos a cada instante, projetando em torno de nossa individualidade as forças que acalentamos em nós mesmos. Por isso, quem não se habilite a conhecimentos mais altos, quem não exercite a vontade para sobrepor-se às circunstâncias de ordem inferior, padecerá invariavelmente a imposição do meio em que se localiza. Somos afetados pelas vibrações de paisagens, pessoas e coisas que cercam. Se nos confiamos às impressões alheias de enfermidades e amargura apressadamente, se nos altera o tônus mental, inclinando-nos à franca receptividade de moléstias indefiníveis, se nos devotamos ao convívio com pessoas operosas e dinâmicas, encontramos valiosos sustentáculo aos nossos propósitos de trabalho e realização. Princípios idênticos regem as nossas relações uns com os outros, encarnados e desencarnados. Conversações alimentam conversações. Pensamentos ampliam pensamentos. Demoramo-nos com que se afina conosco. Falamos sempre ou sempre agimos pelo grupo de espíritos a que nos ligamos. Nossa inspiração está filiada ao conjunto dos que sentem como nós, tanto quanto a fonte está comandada pela nascente. Somos obsediados por amigos desencarnados ou não, e auxiliados por benfeitores em qualquer plano da vida, de conformidade com a nossa condição mental. Daí o imperativo de nossa constante renovação para o bem infinito. Trabalhar incessantemente é dever, servir é elevar-se. Aprender é conquistar novos horizontes, amar é engrandecer-se. Trabalhando e servindo, aprendendo e amando, a nossa vida íntima se ilumina e se aperfeiçoa. Entretanto, gradativamente em contato com os grandes gênios da imortalidade gloriosa. Então essa é a nossa mensagem de hoje à tarde, que eu tenho certeza que tem tudo a ver com o que o Carlos vai colocar aqui para nós hoje, dentro do capítulo 8 do livro Sexo e Destino. Então eu vou descer para que o nosso irmão possa dar continuidade a esse estudo maravilhoso. E eu peço e agradeço a cada um de vocês pela sintonia, pelo carinho e pelo amor. Descendo, Carlos. Olá de novo, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos, sintam-se acolhidos. Estamos aqui uma vez mais para dar seguimento a este estudo do livro Sexo e Destino do nosso querido André Luiz, psicografia de Xavier. E nós estamos então a desenvolver o estudo do livro Sexo e Destino, que é um livro que aprofunda muito os temas do relacionamento, dos laços familiares e das ligações, das consequências das nossas atitudes, dos nossos comportamentos que se prolongam e se desenvolvem pelos séculos
onde personagens se reencontram novamente para continuarem o seu progresso, o seu crescimento, cruzando-se com aqueles que foram seus desafetos de existências pretéritas, de existências anteriores, para, na marcha evolutiva que nos levará à vida imortal, ao infinito, não é? À grandiosidade infinita, à nossa elevação, à nossa condição de espíritos iluminados, que um dia todos seremos, mas que temos que galgar e passar por todos aquele processo de maturação e desenvolvimento, cruzando-nos muitas vezes com aqueles que não são aqueles que nós gostaríamos, mas que são aqueles que nós precisamos de ter, a quem muitas vezes nós prejudicamos no nosso passado. E é o caso destas personagens que nós encontramos aqui nesta história. Eu pedi à avó para ler hoje aqui este texto lindíssimo de afinidade, que tem um conhecimento e uma informação notável e um ensinamento notável. Porque nós estamos aqui a desenvolver ao longo deste livro não só as relações entre os vários intervenientes da história, mas nós também estamos a estudar, por exemplo, a obsessão. E este é um dos livros de que o professor Rino Curti se usou para tratar o tema obsessão nos livros que ele desenvolveu nos seus cursos da Escola Progressista de São Paulo. Então, o livro que ele escreveu, Espiritismo e Obsessão, é muito baseado neste livro de André Luiz, porque ele tem exemplos práticos e concretos daquilo que é a obsessão e daquilo como ela se relaciona. E a afinidade com quem nós nos apegamos, a afinidade que nós temos, a sintonia que nós damos, a sintonia, os valores que nós acalentamos em nós, a educação com que nós somos criados, vão, de certa forma, levar-nos a ter um determinado tipo de comportamento e, com isso, um determinado tipo de afinidade, ligação mental a mentes encarnadas ou desencarnadas que se associam a nós pela nossa forma de ser, pela nossa forma de pensar. E é curioso que nós hoje vamos desenvolver a história e nós vamos ver um caso triste, mas que foi real, em que onde a obsessão que André Luiz cataloga de possessão partilhada, porque ambos, encarnado, Cláudio Nogueira, e o espírito obsessor que está com ele, estão em perfeita sintonia, completam-se mutuamente. Ninguém ali é vítima, ambos querem e desejam ardentemente, pela sua sintonia, aquela situação. E é uma situação bastante grave, em que ambos, o obsessor, induz fortemente Cláudia Nogueira a violentar a sua filha adotiva, Marita. Então, os valores que nós cultivamos, e nós vamos ver os valores educacionais, a nossa educação, aquilo que nós vamos alimentando em nós desde crianças, nós vamos ver algumas ideias destituídas de saber, mas de crendices populares, sem qualquer sentido e sem qualquer valor moral, mas que, quando acalentadas em nós, elas vão desenvolver-se gradativamente. E nós, alimentando determinados conceitos, e esses mesmos conceitos vão ser usados pelos obsessores que connosco se associam, por simpatia e afinidade, e vão explorar essas mesmas ideias e esses mesmos conceitos que nós temos em nós. Então é um pouco à semelhança daquilo que ocorre
entre o hipnotizador e o hipnotizado, não é? Isto é um paralelismo para nós percebermos melhor aquilo que ocorre entre o espírito, o obsessor, e o encarnado, o obsidiado, ou vice-versa, não é? Consoante seja a obsessão de desencarnado para encarnado ou de encarnado para desencarnado. Então o que é que vai acontecer? Assim como o hipnotizador, se der uma instrução contra os valores morais do seu paciente, se ele não acatar, se for contra os seus valores, ele não vai acatar. Mas se estiver dentro do contexto dos seus padrões e dos seus valores, ele vai executar a ordem. Assim acontece, e nós vamos preparar isso hoje. Como Cláudio Nogueira alimentou e desenvolveu uma educação sem valores, o espírito obsessor que o acompanhava de longo tempo já conhecia profundamente todo o cabedal de conhecimentos e de tendências da sua vítima, do seu obsessor, do seu obsidiado, perdão. E então eles estavam ali, ninguém estava ali na condição de vítima ou de agressor. Ambos estavam na mesma sintonia e era uma partilha. Ambos comungavam dos mesmos valores, dos mesmos vícios, das mesmas atitudes, e ambos se conheciam mutuamente. E o obsessor conhecia-o desde criança e, como tal, conhecia aqueles ditados populares, aquelas frases que não lembra a ninguém, que há muitas ele desconhecia, não é? Mas que são da gíria comum e da gíria popular. Na hora em que o obsessor precisou, foi de lembrar todas aquelas frases, a induzi-lo a ter aquele comportamento obsceno, cruel, vil, para com a sua filha adotiva, Marita, a quem ele tinha criado como filha, a quem ele amava, mas que de um momento para o outro sentir outro tipo de sentimento por essa mesma filha, por Marita. Então nós vimos e terminamos no último capítulo em que estudámos, que foi no início do capítulo 8, ao qual hoje damos sequência, que ele é bastante largo e tem bastante informação para nós podermos desenvolver. Nós vimos Pedro Neves extremamente perturbado ao encontrar aquela situação com a sua família, ao encontrar o seu neto Gilberto, que era filho de Beatriz, que estava enferma, a partilhar um amor com as duas irmãs, Marita e Marina, e fica completamente revoltado. E fica revoltado porque vê também o seu genro a dividir o amor com a sua filha Beatriz e com a sua empregada Marina. E então ele fica completamente em desequilíbrio, qual de um encarnado se tratasse, e apesar de todo o seu conhecimento. Isto vale para desencarnados e para encarnados. Nós também temos o conhecimento, vamos aprendendo, e muitas vezes também não o sabemos pôr em prática. Esquecemos-nos e falhamos. E então entramos em completo desequilíbrio. Salta-nos completamente a tampa. Por falta de descuido, de compreensão, muitas vezes ainda não sentimos o verdadeiro amor, muitas vezes ainda sentimos o apego, não é? E às vezes ainda não compreendemos. E isso coloca-nos no nosso verdadeiro lugar, não é? E deixamos cair a sintonia, e deixando cair a sintonia com os de maior, com aqueles do plano maior que nos podem ajudar, somos facilmente induzidos
e entramos na sintonia e sob o comando daqueles que nos querem e querem pacientemente durante anos, por vezes durante séculos, para terem a oportunidade para poder agir. E este obsessor de Cláudio Nogueira esperou pacientemente por aquela hora. Então, André Luís acalmou, tentou serenar os ânimos a Pedro Neves, que se acalmou, porque Pedro Neves já tinha conhecimento, não é? Serenando, e eles reconheceram que não poderiam continuar naquela sintonia, sob pena de poderem prejudicar Beatriz, que estava às portas do desencarne. E então Pedro Neves comprometia-se a rever todas essas atitudes. Nós vamos então dar seguimento e vamos tentar ver aqui o lado da história e o lado da envolvência espiritual que está aqui envolvida, associada, não é? A este processo de obsessão que está aqui por trás. Obsessão partilhada, não é? Ou seja, no mesmo grau de responsabilidade entre encarnado e desencarnado. Então, Pedro Neves comprometia-se a rever as suas atitudes. Apesar disso, que se lhe revelássemos qualquer desabafo inconveniente quando nos demorássemos a sós. Sempre chegava o momento em que ele, por mais aplicado ao burilamento íntimo, sentia que as excitações longamente acumuladas lhe pesavam no espírito qual nuvem de gases comburentes. Desinibia-se ou dementava-se, ao modo de alguém que carregasse bombas estourando no próprio peito. Então aqui uma comparação usada, forte mesmo, usada por André Luís para descrever o estado, o sentimento de revolta, de mágoa, de raiva, ali patenteado ali por Pedro Neves. Diz André Luís, filo sossegar-se, não precisava deixar-se daquela maneira. Entendia tudo perfeitamente. Da nossa parte, não apresentávamos qualquer traço de superioridade. Portanto, aqui a reconhecerem-se eram desencarnados, humanos como nós, só que estavam no outro plano, não é? Diz André Luís, também nós, criatura humana desencarnada, conhecíamos de sobra os lances da batalha interior, em que o adversário somos sempre nós mesmos, na arena das qualidades inferiores que nos tocam sublimar. Não é? E aqui o problema está sempre em nós, não é no outro. O problema é em nós. Vamos deixar-nos afetar por aquilo que os outros fazem e por aquilo que os outros são, não é? Quando na realidade teríamos era que compreender, não é? Desaconselhável, porém, prosseguir conversando à margem do serviço. A frágil menina desoprimia-se em pranto, choro roseado não obstante discreto, soluços. Dispunhamos a intervir quando sucedeu o inesperado. Cláudio batia de leve à porta, de certo incomodado pelo som lastimoso daqueles gemidos que Marita em vão buscava reprimir. Respirámos confortados. Então eles pensavam que Marita, a chorar, pensavam que iria ser ajudada pelo Cláudio Nogueira, que iria ter com ela, com a sua filha, tentando reconfortá-la do choro e da dor que ela sentia e que manifestava e exteriorizava de si. Indubitavelmente, o inquieto coração paternal vinha ao encontro da moça desfalecente, ansiando soerguer-lhe as energias e nós próprios, através de estímulos magnéticos, insistimos com ela para que atendesse. Empregando vontade e forças para vencer a crise de lágrimas, a jovem anuiu aos nossos apelos e cambaleou, desafogueando a passagem.
Cláudio entrou, mas não vinha só. Um daqueles dois companheiros desencarnados que lhe alteraram a personalidade, justamente o que se abeirara dele, em primeiro lugar, para o trago do whisky, enrodilhava-se-lhe ao corpo. O verbo enrodilhar-se, na linguagem humana, diz André Luís, figura-se o mais adequado à definição daquela ocorrência de possessão partilhada, que se nos apresentava ao exame, conquanto não exprima com exatidão todo o processo de enrolamento fluídico em que se imentavam. E afirmamos, diz André Luís, possessão partilhada porque, efetivamente, ali, um aspirava ardentemente aos objetivos desonestos do outro, completando-se euforicamente na divisão de responsabilidade em cotas iguais. Ali ninguém era vítima, não é? Ambos se sentiam bem, ambos tinham o mesmo grau de responsabilidade naquela relação de afinidade entre ambos. Qual acontecera no instante em que bebiam juntos, forneciam a impressão de serem dois seres num só. Não é? Então ali tal como quando estavam a beber, eles ali fundiam-se completamente num só. Em determinados momentos, diz André Luís, o obsessor afastava-se do companheiro à distância de centímetros. Portanto, ele estava mesmo justaposto, não é? No caso, à vítima, ao encarnado. Contudo, sempre enlaçado, copiando gestos de felino, interessado em não perder o contacto com a vítima. Achavam-se, entretanto, irrestritamente conjugados em vinculação recíproca. Havia uma reciprocidade entre ambos, naquela possessão partilhada. Isso conferia, diz André Luís, ao semblante de Cláudio a expressão diferente. O hipnotizador, cuja visão espiritual não nos atingia, ele não conseguia ver o André Luís e Pedro Neves, sonhoreava-lhe sentimentos e ideias, enquanto ele se deixava presoramente senhorear. Ou seja, ao apelo do obsessor correspondia a receptividade espontânea e tácita do obsediado. O olhar obediente adquirira a turbação característica dos alucinados. Já está o encarnado a sofrer a influência exatamente tal qual se expressava o obsessor. O recém-chegado transfigurara-se. Estranho sorriso franzia-lhe a boca. Diante das percepções limitadas de Marita, ele era um homem comum. No entanto, à nossa frente, valia por duas personalidades masculinas numa só representação. Dois espíritos exteriorizando impulsos habilitados, complementando paixões idênticas na mesma tônica de afinidade total. Neves fitou-me espantado. Mas não era só ele, menos experiente, que jazia transido amarrotado. Nós também, acostumados no plano espiritual aos embates do sentimento, alimentávamos aflitivas apreensões. Todos ficaram chocados com as figuras que ali se estavam a apresentar. Além daquele quarto, dantes povoado por devaneios doridos de uma criança, metaforsearam-se em jaula, onde Cláudio e o vampirizador, singularmente brutalizados pelo desejo infeliz, constituíam juntos uma fera astuciosa, calculando o caminho mais fácil para alcançar a presa. Um clarividente reencarnado, diz André Luís, que contemplasse o dono da casa, naquela hora, belo-ia noutra máscara fisionómica.
Seríamos aqui a constatar. E nós não encontramos isto nas obras da codificação também? A dizerem quando nós entramos naquele estado de colérico, nos sentíamos horrorizados se conseguíssemos ver o nosso próprio espírito, a nossa própria essência. Não encontramos isto nos livros da codificação? E este aqui é um exemplo prático daquilo que os Espíritos nos ensinaram lá nas obras, no Livro dos Espíritos, no Evangelho e nas outras obras, não é? Então estes exemplos ajudam-nos a perceber melhor aquilo que nós realmente somos e para percebermos melhor com factos concretos, não é? A incorporação dianímica, diz, espontânea e consciente, positivava-se em plenitude selvagem. O fenómeno de comunhão entre duas inteligências, uma delas encarnada e outra desencarnada, levantava-se franco. Ainda assim, desdobrava-se tão agreste quanto o furacão ou a maré, que se expressam por forças ainda desgovernadas da natureza terrestre. Não obstante a ocorrência, do ponto de vista humano, efetivar-se na suposta mudez do plano mental. Ou seja, toda aquela comunhão entre as duas inteligências, ela existia mentalmente com emissão de correntes mentais entre o encarnado e o desencarnado, sem que ali a encarnada se apercebesse, Marita, do que é que estava ali a ocorrer. Mas André Luís e Pedro Neves conseguiram enxergar ou ver, não é? Aquilo que estava ali a ocorrer. O diálogo mental existente entre aquelas duas personagens, aquele faiscar de energias entre ambos. Para nós, porém, não se instituíam apenas as formas de pensamentos, dando conta das intenções libertinas da dupla animalizada. Com estruturas, ou seja, eles conseguiam ver, não é? Conseguiam ver a corrente mental, a carga mental que se exteriorizava de ambos, conseguiam ver as estruturas das formas mentais, as cores, as energias que irradiavam, os ruídos, os movimentos correlatos, ou seja, em que é que eles estavam a pensar. E, diz André Luís, amedrontavam-nos igualmente escutar as vozes de ambos em diálogo claramente perceptível. Era um diálogo mental entre o encarnado e o desencarnado, mas que André Luís e Pedro Neves conseguiam escutar e decifrar claramente. As palavras escapavam do crânio de Cláudio, aparentemente silencioso para a filha adotiva, como se ela estivesse transfigurada numa caixa acústica de aparelho radiofónico. Magnetizador e magnetizado denotavam sensualidade do mesmo nível. Refletindo na corrida à garrafa, ou seja, no exemplo anterior, não é? Momentos antes, avaliávamos o perigo aberto à menina indefesa. Eles estavam com receio, não é? A diferença ali é que Cláudio ainda encontrava recursos a fim de parlamentar dentro da hipnose que ele, aliás, animalhava. Discorria o obsessor comovendo no intuito patente de arruinar os restos de escrúpulo através da emoção. Então, todo o trabalho mental que ali estava a ser feito pelo hipnotizador, que era o espírito desencarnado. E então, há pouco, eu tive a oportunidade de falar e de adiantar que os espíritos obsediadores que estão ali a tentar conseguir os seus intentos, eles exploram todo o cabedal de conhecimentos que têm, porque conhecem como ninguém a vítima sobre a qual querem atuar.
conhecem a sua educação, os seus valores e conhecem todas as suas brechas por onde podem penetrar. E ainda que demore tempo, eles têm toda a paciência do mundo até conseguirem atingir os seus objetivos. E então dizia-lhe o obsessor: agora sim, o amor, Cláudio, é isto. E então, olhem só o discurso do obsessor, no sentido de intuir Cláudio a violentar. Vocês usam esse termo, violentar, nós aqui usamos o termo como é que é? Usamos outro termo aqui, violar a sua filha adotiva. E olhem então o trabalho mental do obsessor. Agora sim, o amor, Cláudio, é isto. Esperar por vezes anos a fio para dominar a felicidade num simples minuto. Existem mulheres aos milhões. Entretanto, esta é a única, dizia ele. A única que nos poderá, enfim, aplacar a sede. Pontos de apoio alongam-se em toda a parte, mas o pássaro viaja léguas e léguas, suspirando por descansar na penugem do próprio ninho. Na fome física, todo alimento serve, mas no amor, a felicidade é semelhante ao ar de um homem, de que o homem possui a metade e a mulher detém a outra. Que grande discurso aqui do nosso obsessor. Um ar em que o homem detém uma parte e a mulher detém a outra. Para que a euforia vive perfeita no círculo, dizia ele, é imperioso que as metades sejam da mesma substância. Ninguém alcança a fusão de um pedaço de ouro com um pedaço de madeira. Realmente muito poético. Dizia ele, Paganini tocou numa corda só. Entretanto, a corda se harmonizava com ele. Jamais arrancaria no mundo o menor sinal do próprio gênio, se apenas dispusesse para o violino das cordas de cânhamo, ainda mesmo que essas cordas o desafinassem a toneladas. Cada homem, Cláudio, continuava o obsessor, cada homem, Cláudio, para realizar-se nos domínios da vitalidade e da alegria, há de encontrar a mulher magnética que lhe corresponde, companheira da afinidade absoluta, capaz de lhe oferecer a plenitude interior, que transcenda convenções e formas. Pousava-se a voz por segundos, diz André Luís, para continuar suplicante, proclamando sofismas arguciosos. Ele estava a usar a técnica as técnicas que conhecia para o persuadir. E estava a explorar os sentimentos que ele próprio, o encarnado, tinha e acalentava dentro de si. Não é? E então continuava o obsessor. Cláudio, vamos, Marita é nossa. Somos homens sequiosos, sofredores. Apiedamo-nos dos enfermos abandonados, administrando-lhes remédios seguros. Somos o apoio de certos mendigos que tropeçam às tontas. Acaso merecemos simpatia menor? Os que enlouquecem esfainados de ternura serão piores do que os infelizes a se estirarem na rua por falta de pão? Você, Cláudio, tem amargado angustiosa carência. Um pedinte na praça não tem leve pitada das suas aflições. Como é que é? Você sofre muito mais do que um pedinte da rua. Você é um desgraçadinho. Você está carente e sedento de amor. Temos aqui a nossa oportunidade. Era desta forma que o obsessor estava aqui a atuar perante Cláudio, o obsidiado, não é?
De que valem vencimentos fartos e experiências de lupanar, quando o amor verdadeiro grita insatisfeito na carne? Você vive no lar à moda de cão na sarjeta, escoiciado, ferido. Marita é a compensação. E nós estamos a falar de Marita, a sua filha. Não estamos a falar de uma mulher com quem ele pudesse ter uma relação sem os laços de afinidade, que no caso ela era filha adotiva, não é? Mas a astúcia e a técnica usada pelos desencarnados e pelos obsessores. Marita, dizia ele, é a compensação. O cultivador, porventura, não tem o direito ao fruto que amadurece? Ou seja, tu que a criastes como filha, ela é tua filha, criaste-a desde criança, agora está uma mulher. E a fazer uma comparação com o cultivador que cria e que desenvolve a fruta, não é? Você abrigou esta menina nos braços, embalou-a no peito, viu-lhe o crescimento, como quem acompanha a evolução da flor que desabrocha, e acabou descobrindo nela o seu tipo. Ou seja, ela é a sua mulher magnética. É ela que o completa. Não estará você cansado de vê-la e desejá-la ardentemente, todos os dias, resignando-se ao suplício da distância, vivendo tão perto dela? Creia, no entanto, como sendo própria filha, suspirou Cláudio, querendo falar para si mesmo. Diz ele, e eles mentalmente falavam um com o outro. Criei-a, diz Cláudio, no entanto, como sendo a minha própria filha, suspirou Cláudio, querendo falar para si mesmo. Veja o obsessor, lendo-lhe os pensamentos, insistiu o sedutor. Mero artifício social, apenas mulher, dizia o obsessor. E quem assegurará que ela não espera por seu beijo com a sede da corça presa ao pé da fonte? Você não é nenhum neófito, sabe que toda a mulher estima render-se em trabalhosa porfia. Então, isto aqui é uma frase, um ditado popular, uma sabedoria popular que ele acalentava no seu íntimo. E ele, o obsessor, explorava essa ideia, esse falso conceito de educação que nós vamos desenvolvendo em nós e que depois serve para nos desvirtuar os nossos valores e para que se aproveitam dessas nossas dificuldades, não é? E então ele dizia, conjecturando-se dividido mentalmente, diz-nos André Luís, em duas personalidades distintas, a de pai e a de namorado, Cláudio argumentando-se. Era a luta de Cláudio pai contra aquilo que se apresentava ali, o Cláudio que estava apaixonado, não é? A paixão desenfreada. Não desconhecia que a moça já se lhe revelara. Cláudio sabia que ela estava enamorada de Gilberto, um rapaz bem novo, por quem se tinha enamorado. Então, não desconhecia que a moça já se revelara. Elegera Gilberto o rapaz com quem se dava a passeios frequentes. Era impossível que o amasse, a ele, Cláudio, em segredo. Não alentava dúvidas. Ciumento, acompanharam-nos discretamente em excursões domingueiras sem que lhe desconfiassem da presença ou do zelo ofendido.
nunca lhes ouvira as palavras, entretanto, apanhar-lhes às ocultas os gestos equívocos. Admitia-se com razão para convidar o estouvado a compromisso. Calculara. Todavia, quando se inclinava a pedir conselho de autoridades policiais, chocara-se com o imprevisto. Homem de prolongada vida noturna, passou a esbarrar com a filha, Marina, em recantos de prazer, não apenas na companhia de Nemésio, Torres, o cavalheiro que desempenhava junto dela a função de chefe, mas também, igualmente, com Gilberto, o filho em posição comprometedora. Então ele, aqui, Cláudio Nogueira, enciumado porque Marita se namorara de Gilberto, apanhando-os em flagrante, pensou em fazer queixa às autoridades. Só que as autoridades conheciam também Cláudio Nogueira das suas aventuras, conheciam as suas famílias e conhecia também a sua filha Marina, com quem tinha encontros nas casas noturnas, com Nemésio. Enfim, ele não tinha autoridade moral para fazer queixa de quem quer que fosse, porque ele iria ser chamado à razão. Então, meditando no assunto, preferiu que, se fosse o tempo a demonstrar a Marita que Gilberto se rebelasse com o outro amor, com Marina, e sofrendo as agruras da falta de amor por parte de Gilberto, que ela, Marita, se viesse render nos seus braços. Ele tentava jogar com estas situações. Então, os desregramentos de Marina, desde muito, se haviam tornado para ele em calamidades inevitáveis. A princípio, atormentava-se. Pai contundido pela licenciosidade em família. Contudo, Márcia, a esposa, ditava os figurinos. Nos primeiros tempos de consórcio, e vejam bem a vida familiar, e vejam bem se isto também não é o reflexo de, por vezes, muitas famílias, do ambiente familiar que se passa em muitas famílias. Os desregramentos eram inevitáveis. Nos primeiros tempos de consórcio, emergia entre ambos a muralha da discórdia. De discórdia que lhes emanava do âmago em ondas turbilhantes de aversão instintiva, cuja existência não haviam sequer pressentido de leve antes do casamento. De começo, rixas e discussões. Depois, a indiferença, o cansaço total um do outro. Aventuras unilaterais, cada qual o seu caminho. Marina, evidentemente, seguira a trilha materna. Desligara-se dele, o pai. Classificava a filha em seu juízo de homem por mulher livre. Contudo, tolerava-a no lar, enquanto exercesse a profissão e lhe assegurava sustento às fantasias. Em casa, habitualmente, reuniam-se à mesa, a esposa, Marina e eu, à afeição de três animais inteligentes, dissimulando o desprezo recíproco através da compreensão ou do xiste. Como é que é possível haver felicidade, paz, harmonia, bem-estar, amor, num lar onde marido, mulher e filha vivem como três animais inteligentes, desprezando-se, odiando-se, através do xiste,
Enfim, ainda, infelizmente, ainda acontece muito isto. No conceito deles, porém, marido dele, de Cláudio, Marita definia-se à parte, flor de ramo espinhoso daqueles antagonismos flagelantes. Ou seja, Cláudio Nogueira quis proteger Marita, que era a filha adotiva, de todo esse turbilhão, de todo esse desentendimento, de todo esse ódio, de toda essa vivência familiar. Então ele afastou-a intencionalmente, arranjando-lhe trabalho fora de casa e fazendo com que ela tomasse as refeições ao almoço fora de casa, evitando o contacto com aquela situação familiar. Portanto, ele, de certa forma, protegeu Marita, mas já com outra intenção por trás, com a intenção de mais tarde receber dela aquilo que ela não queria, não é? Que era o seu amor, o amor da própria filha. Então ele queria consumar na filha aquilo que ele não teve e que acumulou, aquele ódio, aquele rancor que acumulou e a indiferença do contexto familiar que tinha. Então ele afastara intencionalmente, diz André Luís, na direção do serviço, inventara meios de obrigá-la a tomar as refeições em Copacabana para que as picuinhas do círculo doméstico, no Flamengo, não lhe torturassem o espírito. Espiava-lhe os passos, ouvia-lhes os chefes. De vez instalada no exercício da nova condição, ele mesmo, quanto possível, manter-lhe-ia a independência. Amando-a com estranhado carinho, mesclado de egoísmo tirânico, era aqui esta mistura de sentimentos, não é? Que tinha, que é esmerado carinho, mesclado com o egoísmo tirânico, não é? De querer o amor da filha, feriram-lhe as humilhações que a esposa e a filha não regateavam a ela no trato mais íntimo. Então doía-lhe a alma, a Cláudia, ver a forma bruta e animalesca, o xiste, o desdém, a indiferença daquela que lhe fez o papel de mãe e Marina, que era e que fazia o papel de sua irmã. Então, ele não gostava disso e, para isso, retirou-a do lar para a proteger. Queria para ele com a ternura de um pombo e com a brutalidade de um lobo. Não concordava lhe dessem a beber afronta ou sarcasmo. Tais atitudes acabaram revestindo-a da liberdade mais ampla que Marita utilizava num culto afetivo a Gilberto, de vez que, por vocação, se distanciava das festas. Márcia e Marina, sempre mais absorvidas nas extravagâncias em que se calculavam por duas irmãs doidivanas, nem deram por isso. A ausência dela, como que as aliviava de um peso. Certificando-se de que não lhe dobrariam o caráter, acusavam-se, felizes, por não serem induzidas a suportar a fiscalização. Então, saíam mãe e filha à noite para as suas incursões noturnas e Marita, como se tinha afastado, também não lhes pegavam no pé e não lhes faziam grande frente, nem incómodo. E elas sentiam-se bem, sentiam-se mais felizes, não é, com isso, tinham mais liberdade. Embrenhando nos raciocínios que derivavam rápidos, do ligeiro autoexame, sob o controle do vampirizador que o influenciava, recordava-se Cláudio que há muitos dias concluíra que Gilberto não hesitava em trair as duas moças e, depois de refletir maduramente, resolvera silenciar. Não seria conveniente
sopesar as próprias vantagens? E então, calculista, dizia, denunciar Marita por jovem ultrajada redundaria em arredar-lhe a confiança. Se ele acusasse Gilberto de alguma coisa, Marita e não iria ter mais confiança nele. Apontar Marina no páreo significava insultar a filha adotiva, aplicando-lhe temíveis razões de ordem moral. Ardiloso, deixava o tempo correr, achando preferível, a seu ver, fosse Marita, mas chocada pelas circunstâncias. Quando se voltasse para ele, fatigada e desiludida, convertê-la-ia, talvez sem dificuldade, na amante que aspirava. Então a astúcia, não é? Dele e do obsessor. Encodado pelo interlocutor que lhe era invisível, enfileirou as reflexões apressadas que lhe vinham à mente. No entanto, assoprado agora por ele, deixava-se iludir por imaginosa expectativa, formulando-se outra espécie de inquirições. Envolvido nas sutilezas do obsessor, esmerilhava o próprio íntimo, tentando saber se estava sendo inspirado com segurança naquela hora. Andaria enganado? Acaso Marita entregar-se-ia a Gilberto, pensando nele, Cláudio, de quem se afastava por escrúpulos de consciência? Semanas havia, fizera-se a jovem mais esquiva. Estranhara. Dar-se-ia o facto de recolher telepaticamente as apreensões ou deliberara fugir do propósito a fim de ocultar a simpatia amorosa que possivelmente lhe impelia o coração de mulher de crê-lo? As dúvidas de Gilberto, de Cláudia Nogueira, não é? Será que ela anda a fugir de mim porque tem receio? Será que ela me ama e tem receio? E ele mesmo fornecia ao perseguidor a argumentação com que lhe arruinava a resistência. Até ali, trancara, bem ou mal, diante da jovem, os sentimentos que lhe transbordaram no peito. Não chegara, porém, aos limites do enigma? Caber-lhe-ia sofrear-se até à loucura? Pensava ele, induzido pelo obsessor, não é? O hipnotizador, em cujo semblante se podia ler a desmesurada sede de volúpia, sorriu, satisfeito, e sussurrou mentalmente, ganhando preponderância. Cláudio, compreenda. Iniciativa em assunto de amor não é passo feminino. Belo rifão, laranja à beira da estrada não tem preço, disse um filósofo. Prazer sem conquista é bife sem sal. Adiante, adiante. E era este tipo de frases, não é? Da sabedoria popularesca, não é? Que ele acalentava em si, não é? Fazendo dele o homem achando-se muito macho, não é? Muito machão. Era esse tipo de ideias de que o obsessor usava. Esquadrinhando o imo do companheiro, à caça de recursos com que o próprio Cláudio lhe pudesse fortificar a posse magnética, o obsessor, por segundos, cravou nele o olhar penetrante. E, de certo, exumando-lhe as desrespeitosas ilusões em matéria de ligação afetiva, que ele, Cláudio, embutira na cabeça deste menino, começou a martelar. E continuava o obsessor. Cigarro, lembra-se do cigarro da boca. Marita é mulher igual às outras. Cigarro, cigarro na vitrina, cigarro, cigarreira, piteira e charuto não escolhem comprador. A teoria do obsessor. A carne é flor desabrochada na terra do espírito. Só isso. O cultivador não sabe o que seja a formação essencial do canteiro, tanto quanto desconhece o que está no fundo da planta. Continuava o obsessor. E o obsessor em falar em Salomão. Vejam só, reparem só nisto.
Proclamava Salomão que tudo é vaidade. Acrescentamos que tudo é ignorância. Entretanto, na superfície das situações e das coisas, é possível enxergar claramente. E continuava o obsessor. Flor que ninguém colhe é perfume que se perde. Hora de amor desaproveitada, venha ser pétala no estrume. Rosa murcha, adorno para o chão. Carne sem viço, adubo para a erva. Aproveite, aproveite. E assim sucessivamente. E eu não vou continuar, eu hoje vou ficar por aqui. Mas é importante que nós percebamos o que é que se passa aqui por trás e porque é que André Luiz nos explica a forma de atuação do obsessor, não é? Como é que ele age? E ele age não de uma forma sem calculismo, não de uma forma isenta de método, não. E ele é bastante astucioso, bastante inteligente. Conhecia profundamente o seu companheiro eleger para o auxiliar, Cláudio. Eram companheiros de longa data, que estavam ali por afinidade. E hoje, quando nós lemos, quando a Rua leu no início esta mensagem da afinidade, que é uma mensagem maravilhosa, ela diz-nos tudo, não é? Nós permanecemos envoltos, primeira frase, primeiro parágrafo, no largo oceano de pensamentos, nutrindo-se de substância mental em grande proporção. Absorvemos, sem nos apercebermos, a influência alheia nos recursos imponderáveis que lhe equilibram a existência. Então, nós, de forma consciente ou inconsciente, elegemos para junto e através da nossa educação, daquilo que acalentamos no nosso íntimo, as forças enobrecidas ou deprimentes que pensam da mesma forma que nós. E nós vamos dar seguimento a este assunto e vamos aprofundar ainda um pouco mais a forma como a educação acalenta e vai acolhendo de forma sutil para nós aquele obsessor. O obsessor nem sempre vem de forma derrompante. Ele vai se instalando em nós por afinidade, de forma muito ponderada, sutil, sem que nós nos apercebermos, para, alimentando-se de nós, sentindo-se bem junto a nós, pensando como nós, tendo de nós aquilo que lhe faz e daquilo que lhe é necessário, com o tempo vai se tornar numa obsessão, ao ponto de se confundirem, como era este caso, os dois num só. Não é? Então, estudar a obsessão e estudar os métodos conforme aqui descritos, de forma tão detalhada por André Luiz, isto não é mais do que um trabalho de magnetismo das técnicas usadas pelos espíritos obsessores. Porque os obsessores, eles são super inteligentes. São inferiores
porque senão não se davam a esse trabalho. Mas eles são bastante inteligentes, são. Eles sabem usar as técnicas e sabem usar os recursos para se aproveitarem de todas as brechas e de todas as imperfeições morais que nós temos para nos atacar. E é nisso que nós temos que ter cuidado e é isso que nós temos que ter consciência. E conforme também foi dito ali naquela mensagem do livro roteiro, a número 26, afinidade, e conforme nos dizem os benfeitores espirituais, só há um caminho a seguir para combater todo o mal e para combater as obsessões, os obsessores, os espíritos que nos possam querer prejudicar. É o trabalho no bem, a prática do amor e o trabalho ao próximo ou o trabalho no bem, em prol do bem comum, para que nós possamos, com a mente ocupada, não cairmos nesse tipo de pensamentos mesquinhos, ficando sob a influência e o domínio dos espíritos que nos estão constantemente a preparar essas ciladas para que nós possamos escorregar e cair nelas. É muito fácil. Somos todos muito indisciplinados. E eu falo por mim. Eu sou também muito indisciplinado. E depois lavo na cabeça. Bom, mas temos que estar atentos para não cair nesses erros, não é? E cair o menos vezes que nos seja possível. Não é? Tentar fazer sempre, o ideal é nós tentarmos fazer sempre o melhor, estarmos sempre com a mente ocupada, com o estudo edificante que nos eleva o padrão mental e a sintonia, nos aproxima por afinidade dos benfeitores espirituais e simultaneamente nos desvia daqueles que nos querem e nos podem induzir ao erro, ao mal. E esta é a mente vazia, não é? Diz o ditado popular, oficina do mal, não é? Há outras frases também que significam o mesmo, e é bem verdade. O caminho para a libertação das obsessões, para a proteção, de acordo com os... Não sou eu que digo, são os benfeitores espirituais que nos dizem a oração, a elevação do pensamento e o trabalho ao próximo, a prática da caridade, a ocupação da nossa mente em trabalho, seja ele de beneficência, seja ele de caridade, o bem ao próximo. Isso é que vai ser aquilo que vai ser a melhor receita, porque vai nos doar de uma energia que nos vai sustentar, e essa energia que nos sustenta, que nos ampara, é essa que nos permite ter a força para ultrapassar os maiores obstáculos, as maiores adversidades, termos a confiança, não é? Uma confiança plena em nós, uma confiança plena em Deus, para nos ajudar muitas vezes a superar aquelas dificuldades que nos são postas no caminho. O tema do nosso estudo é de um conhecimento profundo, e ele pode ser explorado de muitas e inúmeras formas, porque uma história e um romance como é este, ele dá para ampliar e abordar os conhecimentos e os temas de uma forma imensa.
imensa, não é? E eu tento fazer um pouco de acordo com aquilo que eu sei, daquilo que eu aprendo, daquilo que eu da forma como eu entendo. Muitas vezes não é a mesma forma como vocês entendem também, não é? Porque cada qual tem o seu jeito próprio de interpretar e de se expressar. Ainda por cima eu aqui tenho um outro problema em relação a vocês, a língua, não é? Não falo do mesmo jeito que vocês, não tenho aquele jeito tão doce, mas eu gosto muito de ser objetivo e de ir ao fundo muitas vezes da questão, tentar perceber e extrair daí. Não é a doce também é tuga. E tentar extrair o máximo que posso e que sei. Sendo certo que às vezes não fica tudo abordado, tudo esclarecido, mas também se alguém quiser colocar alguma questão, ela pode, durante o curso do desenvolvimento do estudo, pode ser desenvolvido. A Andrea falou ali que a oração e o culto no lar, a boa leitura, o trabalho, também são os melhores antídotos, sem dúvida, sem dúvida. Bom, meus amigos, eu fico por aqui hoje. Espero que a Rô não puxe as orelhas e nós daremos seguimento então ao nosso estudo na próxima terça de hoje a 15 dias, não é? Porque alternamos semana sim, semana não, e entre eu e a fraterna. Um abraço a todos, com carinho, e nós seguiremos aqui, concluir os nossos estudos de hoje. Fiquem todos na paz, fiquem todos no amor, sintam-se bem e tenham uma ótima semana, ok? Até breve então. Obrigada. Mas eu fico feliz porque a gente fica observando o desempenho do Carlos, que ele vai, assim, cada dia ele consegue se superar, né? Ele consegue se soltar mais no estudo, ele consegue falar mais. Isso, Zaninha. Eu fico assim observando quando ele começou o primeiro dia, né? A gente parecia que era um trator. Bem rápido. Agora ele já tá conseguindo, né? Ele tem conhecimento. Eu sempre digo pra ele, tem um cabedal, ele tem disciplina, ele é estudioso. Às vezes eu digo pra ele, só tem que falar um pouquinho mais calmo, porque nem todo mundo às vezes consegue entender, né? O sotaque. E aí as pessoas às vezes ficam meio perdidas. Então ele tá começando a ter mais calma, fala mais com mais detalhe, né? É isso, né, Dulce? Mas ele tá começando a Dulce já consegue também falar mais serenamente. O Carlos tá começando. E a gente fica feliz porque as oportunidades que são nos enviados, que é dado para cada um de nós, e é saber superar sempre, porque às vezes a gente também está sendo atacada por esses irmãozinhos para que a gente não cumpra com o nosso dever, né? E o Carlos tem esse dever. Ele teve uma sala que ele dava estudo e ele sabe. Aí depois ele parou com tudo, não fazia mais nada e a espiritualidade estava ali. Daí acabou tuas férias. Quando é que tu vai retomar tuas atividades? Então é uma forma da gente preencher também, né? Aquele vazio, preencher aquele pensamento que às vezes a gente fica ali dando espaço pro negativo ficar ali nos dominando. E posso dizer uma coisa para vocês: esses irmãozinhos, ele tem toda a paciência do mundo de esperar. O tempo que eles achar que tem que esperar para ficar só nos coringando, para que a gente dê uma escorregada e eles vêm com tudo para nos pegar, eles ficam anos, 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 anos e anos. Porque
Eles já nos conhecem de outras existências, a gente também já vacilou em outras existências, então eles têm certeza que nessa a gente vai vacilar de novo. Então a gente tem que ter muita perseverança, buscar entendimento, buscar força, buscar luz, buscar confiança, né? Se às vezes a gente tem ainda essas dificuldades, vamos buscar orientação, vamos buscar apoio para que a gente possa conseguir sair desse lodo, porque não é fácil? Não, mas também não é difícil. Um belo estudo, Carlos. Muito obrigada. Muito obrigada. Estou muito feliz porque eu vejo assim que cada estudo tu tá crescendo, né? E tá fazendo com que a gente também cresça contigo. Bom, eu gostaria que neste momento, exatamente, né, Zaninha? A gente veio bem lá no nosso psique, como ele diz, né? Temos adormecido os ensinamentos, porque ninguém vem lá do umbral direto sem um esclarecimento, sem um entendimento, sem um preparo. Os amigos vão nos dar sempre um preparo, um auxílio para que a gente retorne aqui na matéria e possa, né, colocar em ação aquilo que a gente deixou para trás, né? Pode sim, depois tu pode colocar sim, tá, Zaninha? Bom, eu gostaria de convidar aí nosso pessoal, nossos amigos, irmãs, irmãos, que colocasse as suas águas para que a gente possa entrar num momento de vibrações. Peço que a Dulce coloque lá a sua aguinha, a nossa irmã Sandra, que chegou há pouco na sala, a Andréia, tá bem, querida? A Frata, o Márcio, né? Que graças a Deus a sua filha se recuperou, isso é maravilhoso. A Marcele, o Carlos, a Catinha, o Fala Sério. Para que a gente, nesse momento que é tão precioso, hoje um feriado aqui no Brasil, muitas famílias estão reunidas em seus lares, em parques,